Avançamos agora para um campo muitas vezes ignorado pelo noticiário internacional, mas absolutamente central para compreender o nosso tempo: a perseguição religiosa, a censura e a violência ideológica. O Papa Leão XIV voltou a tratar desse tema de forma direta e sem ambiguidades nesta semana. O Papa recebeu no Vaticano a líder opositora venezuelana Maria Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, em uma audiência marcada por pedidos de atenção internacional aos presos políticos e à repressão em regimes autoritários. Mas foi em outro momento que o Papa fez uma das declarações mais contundentes de seu pontificado até agora. Em discurso ao corpo diplomático, ele denunciou a censura sistemática às ideologias que visam silenciar dissidentes. Vamos ver. It is painful to see how, especially in the West, the space for genuine freedom of expression is rapidly shrinking. At the same time, a new Orwellian-style language is developing, which, in an attempt to be increasingly inclusive, ends up excluding those who do not conform to the ideologies that are fueling it. O Papa também falou abertamente sobre o avanço de ideologias que reprimem a fé e normalizam a violência contra cristãos, especialmente em regiões dominadas por regimes autoritários ou por grupos extremistas, com menção clara à perseguição jihadista violenta contra cristãos em diversas partes do mundo. However, it cannot be overlooked that the persecution of Christians remains one of the most widespread human rights crises today, affecting over 380 million believers worldwide. They suffer high or extreme levels of discrimination, violence, and oppression because of their faith. This phenomenon impinges on approximately 1 in 7 Christians globally, and it worsened in 2025 due to ongoing conflicts, authoritarian regimes, and religious extremism. Sadly, all of this demonstrates that religious freedom is considered in many contexts more as a privilege or concession than a fundamental human right. Here I would especially call to mind the many victims of violence, including religiously motivated violence in Bangladesh, in the Sahel region, and in Nigeria, as well as those of the serious terrorist attack last June on the parish of St. Elias in Damascus. Nor do I forget the victims of jihadist violence in Cabo Delgado, Mozambique. At the same time, we must not forget a subtle form of religious discrimination against Christians, which is spreading even in countries where they are in the majority, such as in Europe or the Americas. There, they are sometimes restricted in their ability to proclaim the truths of the gospel for political or ideological reasons, especially when they defend the dignity of the weakest, the unborn, refugees and migrants, or promote the family. E aqui, no De Leste a Oeste, expomos essa realidade há meses. A perseguição religiosa não é um acidente histórico, mas um projeto político em curso em várias partes do mundo. A fala do Papa rompe o silêncio diplomático e recoloca o tema no centro do debate internacional. A pergunta que fica é inevitável. Por que líderes religiosos e políticos que denunciam essa violência ainda encontram tão pouca ressonância no Ocidente? E quais são as consequências de continuar tratando a perseguição aos cristãos como um assunto secundário? Eu vou jogar para ele, Bernardo Kister. Você acompanhou essa sessão do Papa e todo. Foi um discurso histórico. Ele não foi politicamente correto em absolutamente nenhuma frase do discurso dele. Ana, a gente está vivendo um momento histórico em relação ao papado, num retorno de uma eloquência sóbria
em relação aos assuntos do momento. E a gente tem que lembrar, primeira coisa, muitas pessoas perguntam por que o Papa não comenta tal assunto que está acontecendo na Groenlândia, agora a questão do Irã, etc. Veja, em primeiro lugar, as pessoas têm que compreender que o Papa ele não é comentador de política, né? Ele é o chefe da igreja e deve governá-la, confirmar a fé dos irmãos e administrar 1,5 bilhão de pessoas a partir de uma praça de meio quilômetro quadrado. Então, é um negócio complicadíssimo em 196 países. Então, ele vai fazer normalmente comentários genéricos e só muito específicos quando o assunto é gritante, como foi o caso da Venezuela, em que ele recebe Maria Corina Machado. O que ele está fazendo neste gesto? E é assim que a igreja fala, por gestos, por símbolos, por coisas muito delicadas. Quem acompanhou a nossa cobertura, que nós fizemos extensa, e muito maravilhosa, né, Ana, tanto da eleição do Papa quanto também da sua posse, percebeu as diferenças nos símbolos, nas vestes, nas palavras, tudo isso importa na igreja. Quem acompanha um pouquinho sabe quanto isso significa. Então, vejam só, o Papa recebeu a líder da oposição da Venezuela, né, a mulher que Maduro queria matar, e é ela que naturalmente, né, pelo menos no desejo das pessoas, né, deveria ser a líder, o presidente do país. Então, ele a recebe e com um sorriso. Normalmente, essas coisas falam também, né? E a atendeu, ela é católica, né? Então, isso, a própria recepção dele, neste momento da captura, já é um endosso do que o Trump fez. Tanto que quando ele fala a respeito da Venezuela, ele diz: o bem do povo venezuelano deve estar acima de tudo e de qualquer consideração. E fala a respeito dos direitos humanos, então endossando a questão da Venezuela. Depois, sobre perseguição aos cristãos e jihad. Eu não lembro da última vez que eu ouvi um Papa falar disso. Eu não era católico na época do João Paulo II, e depois na época do Bento XVI eu ainda não era católico, né? Eu fui bem na transição ali para o Papa Francisco. O Papa Francisco se falou muito pouco sobre isso, mas é um dos assuntos principais, porque é onde os cristãos são mais perseguidos, nos regimes comunistas e nos regimes muçulmanos ou sob influência de grupos muçulmanos. E aqui a gente toca no terceiro ponto, que eu acho maravilhoso, porque uma das preocupações do Papa, e ele disse isso no primeiro dia do seu pontificado, é a questão da internet, dos meios de comunicação, da inteligência artificial. Assim como o seu antecessor, Leão, lá do século XIX, se preocupou com a questão do trabalho na época do mundo em Revolução Industrial, em que as relações mudavam, e escreveu o início da doutrina social da igreja, este está se preocupando com uma mudança semelhante, mas que se relaciona muito mais com os governos, os estados e a repressão da liberdade de expressão e a tecnologia mudando os modos de viver. Então, e mais um detalhe importante dessa fala, Ana, para que as pessoas entendam a importância, ele não disse apenas esse discurso para o mundo inteiro ou numa entrevista. Ele disse isso num consistório. O consistório você pode ter dois tipos. Um consistório para criar novos cardeais ou um consistório para você fazer com que os cardeais que governam a igreja junto com o Papa, ou auxiliam, se encontrem e se conheçam. A última vez que isso tinha sido feito foi em 2014. Nunca mais foi feito um consistório para a convivência dos cardeais. Então, o que ele está dizendo? O tom que eu quero do comportamento das pessoas que me ajudam a governar a igreja é este. E isto é muito importante e sinaliza uma direção que agora a igreja, se Deus quiser, vai tomar uma direção muito boa, muito sóbria, e que vai ajudar a moralizar o ambiente nessa geopolítica tensa que a gente vê. Flávio Alvissareiro, né? Esse approach da maneira como o Papa decidiu encarar um assunto sério sem poupar as palavras corretas. Ele disse as palavras corretas, tanto as positivas quanto as negativas. Ele colocou o dedo na ferida com toda a diplomacia papal e respeito, né, pela igreja, pelo ser humano, pelo posto dele de Papa, mas ele foi no cerne da questão em relação à perseguição aos cristãos, e também ele já havia dito em um outro discurso sobre a perseguição a jornalistas, que o mundo precisa da liberdade de imprensa, e parece que qual é o nome? Porque é isso que garante as democracias, Ana. Exato. Qual é o nome técnico, Bernardo, dessa reunião com o corpo diplomático? Com o corpo diplomático não, mas com os cardeais chama-se consistório. Consistório. Todo dia aprendendo uma palavra.